Fabrício, 22 anos, assassinado na porta de casa, na frente dos seus pais. Diz o pai de Fabrício, num depoimento, a sensação é de abandono, de estar sozinho no mundo, de não ter ninguém por você. Sabe, você vai perdendo a credibilidade que você tem nos homens, nas autoridades, cada dia que passa. A mãe de Fabrício, no seu depoimento, disse o seguinte, abre aspas, só lágrimas, tristeza e dor da impunidade, de nada acontecer. Você não tem resposta alguma. É como se você fosse roubado. Eu fui roubada. Tiraram de mim o meu filho e eu não sei porquê. Jovens que estavam perto do ocorrido disseram, ele chegou, anunciou que era um assalto, a gente levantou a mão, falou, pode levar. A hora que a gente disse, pode levar, ele deu o primeiro tiro em Fabrício. Fabrício estava caindo e ele deu o segundo tiro e saiu correndo. Na época, a namorada de Fabrício apontou um suspeito, mas a polícia não investigou. E ela disse, o que eu ouço toda vez que vou até a polícia é de que ninguém tem prova de nada. Mas as possíveis provas que levantamos não foram nem verificadas, lamentou a jovem. Yasmin Stephanie, 2 anos e 7 meses, estava no colo da sua mãe, dentro de um táxi que foi fuzilado à luz do dia, numa das cidades mais violentas do nosso país. Notícias de impunidade como essas são muito frequentes. De cada 100 crimes pelo nosso país, mais de 90 nunca foram descobertos. E assim, somente uma faixa de 5 a 8% dos assassinatos são punidos. Por ano, são mais de 50 mil mortes no país. E os casos em que os assassinos são punidos não passam de 8%. Cresce dia após dia o sentimento de que muitas coisas horríveis que acontecem aqui na Terra parecem permanecer impunes. Na política, por exemplo, quem tem o poder dificilmente é punido. Ou quando é punido, ainda é de maneira injusta. E quando a impunidade nos afeta agora diretamente? E se, por exemplo, você ou alguém da sua família já foi abusado sexualmente e ninguém sabe? E você tem medo de contar? E a impunidade do nosso dia a dia? Muitas vezes ficamos perplexos, inconformados, enraivecidos, desiludidos, quando situações de tremenda injustiça acontecem ao nosso redor e nós não vemos nenhuma aparente justiça sendo feita. Muitos, inclusive, nos questionam sobre onde está o nosso Deus de amor, o nosso Deus de justiça, quando nós olhamos por aí e só vemos mal no mundo e não vemos eles, na maioria das vezes, justiça sendo feita. E há duas reações possíveis e que muitas vezes temos tido diante de tanta impunidade. As reações são ou de amargura, que vai nos corroendo por dentro, ou de vingança. Mas o que encontramos no Novo Testamento é uma forma poderosa de superar a amargura e a vingança. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, no seu capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, leremos os versículos 11 até o versículo 15. Geralmente as pessoas têm medo de Apocalipse. Não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas dizendo, olha pastor, Apocalipse é um livro que eu não leio porque eu tenho medo. Principalmente se for à noite, assim, hora de dormir, de jeito nenhum. Meus irmãos, que terrível equívoco. O livro de Apocalipse não foi escrito para gerar medo. Não no povo de Deus. É um livro para gerar consolo, conforto, esperança. Quando lemos Apocalipse e ficamos com medo no final das contas, estamos lendo ele errado. Eu quero mostrar que esse texto é um texto que nos mostra isso.
Apocalipse 20, 11 a 15, é um texto que fala da fé que Deus acertará as contas com os nossos ofensores, de modo que nós não precisemos. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu sei que você deve estar pensando, de que maneira esse maluco desse pastor acha que isso conforta alguém? Ok, mas a gente vai ver isso. Em primeiro lugar, o que esse texto nos fala sobre o julgamento de Deus. O juiz, no versículo 11, julgará do seu trono de santidade e poder. Olha o versículo 11 comigo novamente. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. A primeira coisa que o texto nos mostra é que há nessa visão um grande trono que em outras traduções aparece branco. Talvez você já tenha ouvido falar desse famoso grande trono branco. E aí, o importante desse trono, na verdade, é quem está sentado nesse trono. E aí há uma discussão aqui, mas é óbvio que quem está sentado nesse trono branco é o próprio Deus Pai. Uma vez que é o ancião dos dias, que aparece lá em Daniel capítulo 7, versículo 9, para quem não sabe, Daniel é um profeta do Antigo Testamento, escrito há muitos séculos antes deste episódio da visão que é relatada aqui em Apocalipse. Mas se trata do mesmo personagem, o mesmo Deus Pai que estava ali sentado, o ancião de dias, é o mesmo que está sentado no trono aqui em Apocalipse, a primeira pessoa da Trindade que conhecemos como Deus Pai. E o texto diz que então, diante da presença gloriosa desse Deus, de santidade e poder, a terra e o céu fogem da sua presença. E a ideia aqui da terra e céu fugirem diante da incrível grandeza do Deus que está assentado no trono para julgar todas as coisas, essa ação é uma imagem poética, na verdade. Até porque já existem outras passagens das Escrituras, que já até falamos aqui, que mostram que não há como fugir da presença do Senhor. Um Deus que é onipresente e está em todos os lugares, não existe a possibilidade de algo não estar na sua presença. Mas aqui é uma imagem poética e é necessário que entendamos esse tipo de forma literária que é muito presente no livro de Apocalipse, senão nós não entenderemos a mensagem do livro. É a ideia de expressar o medo do corruptível na presença do Deus incorruptível. Por isso ele usa essa imagem de céu e terra fugindo, porque expressa o medo daquilo que é corruptível diante de Deus. Deus é o responsável por essa fuga, porque ele executará uma justiça, uma sentença justa sobre tudo o que caiu sob o controle do mal. Então haverá desespero, haverá medo. Mas o próprio livro de Apocalipse diz que aqueles que estiverem fugindo de Deus não encontrarão nem a morte, ainda que eles estivessem buscando. Não encontrarão lugar para se esconder. Em sua fuga da presença de Deus, nenhum lugar é encontrado para o universo aterrorizado em fuga. Devemos lembrar, como eu acabei de mencionar, que não é possível fugir da presença de Deus. Por isso essa é uma imagem de um desespero que não encontrará solução na fuga. E já não haverá mais tempo para a restauração. E aí essa primeira imagem pode parecer perturbadora. E já não parece que Apocalipse é um livro, como eu falei, de consolo. Mas se você está ouvindo este livro hoje, então é de sim esperança.
é de sim consolo, porque se você ainda está ouvindo esse livro, quer dizer que você não morreu, e esse é o tempo da oportunidade. Se você já tivesse morrido sem Cristo, então seria motivo de desespero, profundo desespero. Salmo 139 diz: onde posso ir, onde posso fugir do seu espírito, onde posso fugir da sua presença? E o versículo 12 continua. O versículo 12 diz assim: vi os mortos, nessa visão que João teve, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Aqui a ideia, que começa do versículo 12 e vai até o versículo 15, que nós vamos ver, é que ninguém ficará impune diante do julgamento de Deus. E os irmãos vão entender o que eu quero dizer com ninguém ficará impune. O versículo 12 diz que mortos, sejam eles grandes ou pequenos, estarão ali, em pé diante do trono de Deus. Todos. A totalidade dos mortos. Todos aqueles estarão diante do Senhor. E o ponto aqui é que ninguém é tão importante que seja imune ao julgamento de Deus. Ou seja, ninguém tem as costas largas, conforme a gente usa nessa expressão. Ninguém tem uma influência tão grande ou tanto dinheiro que passará impune diante do juiz de toda a terra. Ninguém. Não importa o tamanho do seu status, do seu poder, da sua influência aqui na terra. Mas também ninguém é tão sem importância, ninguém é tão pequeno demais para que o julgamento seja inapropriado. Perceberam? Ninguém é tão importante para que seja imune ao julgamento, mas ninguém é tão pequeno que o julgamento seja inapropriado. Então, diante da totalidade dos seres em que esse julgamento está acontecendo, João diz que na sua visão ele vê livros sendo abertos, incluindo o livro da vida. Percebe? Não é um livro, são livros e incluindo dentre esses livros o famoso livro da vida. Esses livros, na literatura judaica, eram conhecidos como os livros onde estavam registradas as ações de todos os justos e injustos. É isso que constava nesses livros que estavam sendo abertos diante daquele que estava sentado no trono, Deus, o juiz de toda a terra. E nesses livros estavam perfeitamente registrados todas as ações dos justos e injustos. E aí, talvez, a ideia de serem livros e não só um, né, estar no plural, provavelmente reflete uma tradição judaica inicial em que os livros celestiais eram separados um para registrar as ações dos justos e outro livro para registrar as ações dos injustos. Isso era apenas uma tradição judaica e uma possibilidade de João ter usado aqui o livro no plural. Até porque não é sobre caber, né? Nós sabemos que nenhum livro físico que nós conhecemos caberia o registro nem dos nossos próprios pecados, quanto mais de toda a humanidade por todo o tempo. É óbvio que não se trata de tamanho, mas é uma imagem simbólica e provavelmente ele tenha usado plural, porque estava se referindo a livros registrados das ações dos justos e livros registrados das ações dos ímpios ou dos injustos. E aí ele faz um adendo. Inclusive o livro da vida estava dentro daqueles livros que estavam sendo abertos, que mostra, mais uma vez, que o julgamento era geral, ou será, né? Estou dizendo era porque é a visão que João teve, mas a visão que João teve diz respeito ao futuro. Tá? E nessa visão, até os crentes passarão por esse julgamento. Aí você fala, mas agora que esse pastor pirou. Primeiro que eu nunca ouvi isso. Segundo que ele falou que isso era para consolo, mas agora ele está dizendo que até os crentes vão passar no julgamento. Que consolo que isso traz? Espera lá. Só para te provar o meu ponto, porque talvez seja a primeira vez que você ouve falar que os crentes passarão pelo julgamento, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque importa, Paulo dizendo, um crente, que todos nós, inclusive ele, compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não resta dúvidas que até Paulo passará por esse julgamento. Até Paulo estará diante do tribunal do trono branco. Não é por causa das obras das pessoas, mas por causa da graça salvadora de Deus, que o nome delas estarão registrados no livro da vida. Então, eu preciso fazer esse destaque aqui. Não é verdade que nós seremos salvos pelas nossas obras. Isso é óbvio. Você já sabe disso. Você escuta isso todo domingo, você lê isso toda vez que você vai abrir sua Bíblia. É óbvio que nós não seremos salvos pelas nossas obras, porque isso seria impossível. Deus é um Deus que não espera sinceridade no nosso coração, Ele espera perfeição. É isso que Jesus diz no Sermão do Monte. Sejam perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus não espera qualquer outra coisa diferente disso, perfeição. E quem de nós pode dizer que tem perfeição? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, de fato, a nossa salvação nunca será e nunca foi dependente das nossas obras. Mas o nosso julgamento, preste atenção, o nosso julgamento será de acordo com as nossas obras. É muito diferente eu dizer que o julgamento será pelas obras e que a salvação será pelas obras. A salvação é sempre tão somente pela graça, mediante a fé no que Cristo fez. Mas o julgamento naquele dia final será baseado nas obras que eu e você fizemos. Isso é claro nas Escrituras. Foram julgados segundo o que haviam feito, o texto diz, conforme o que estava registrado nos livros, é assim que eles foram julgados. Dependendo da versão, diz segundo as suas obras, segundo os seus feitos. O tema do julgamento pelas obras é usado em Apocalipse tanto para os salvos, quanto para os não salvos, quanto para os crentes, quanto para os descrentes. Os crentes são salvos pela graça, mas serão julgados pelas suas obras. Há muitas outras passagens no Novo Testamento que falam do julgamento dos crentes segundo as suas obras. Romanos é uma dessas cartas que fala sobre isso. E porque são numerosas, a gente não pode negligenciá-las, como muito tem se feito, achando que os crentes nunca mais, jamais serão cobrados pelos seus feitos. A Bíblia nunca diz o que exatamente esse julgamento será, mas sabemos que os salvos serão perdoados pelos seus pecados, serão recompensados pelo seu serviço a Deus, mas que serão chamados por aquilo que fizeram. Basta dizer que os salvos se depararão com as suas más ações e depois serão perdoados e recompensados pelos bens que fizeram. Mas eles terão sim que passar pelo julgamento. Terão de encarar o que fizeram, seja o mal, seja o bem. Há simplesmente muito material do Novo Testamento para que ignoremos esse fato. Porém, há de se considerar que todos são julgados de acordo com o registro dos livros, mas isso não implica, de novo, em uma doutrina de obras de justiça. Isso não implica que somos uma religião legalista, de que precisamos obedecer para que sejamos aceitos. De forma alguma. Devemos obedecer porque somos criaturas e Deus é o Criador. E todo ser que é criatura deve isso a Ele. Ponto. Todo ser será cobrado por isso. Agora, embora nós passemos e passaremos por aquele julgamento, a nossa absolvição se dará pelos méritos unicamente de Jesus Cristo. Nós não seremos condenados. Entende a diferença? Ser julgado é uma coisa, ser condenado é outra coisa. Um cristão nunca será condenado pelos seus pecados, porque senão Deus estaria sendo injusto, porque os nossos pecados já encontraram condenação na pessoa de Jesus. Mas nós seremos julgados ainda. Uma pessoa é julgada e declarada absolvida com base no fato de seu nome estar ou não registrado no livro da vida. Então, olha só.
diante daquele que está sentado no trono. Existem livros que são registros do que fizemos, bons ou ruins. Mas existe um outro livro que João faz questão de enfatizar, mas lá também estava o livro da vida. E dentro de todos aqueles registros, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, então você será absolvido. Mesmo que a sua lista seja extensa e feia, o que importa é o seu nome estar escrito no livro da vida. Não importa o que você vai dizer. Não importa você chegar lá e falar, mas eu fui na igreja. Eu dei o dízimo, eu expulsei demônios, né? Jesus diz isso no Sermão do Monte. Expulsei demônios, eu fiz milagres em seu nome. Tem alguma coisa errada, o nome não está aqui na lista. Não, mas verifica aí direitinho, porque... Não está não. Seu nome não está aqui não. Só estará na lista aqueles que receberem mediante a fé, pela graça mediante a fé, o que Cristo fez. Aqueles que não dependem das suas boas obras. Aqueles que se arrependem não apenas dos seus maus feitos, mas também de confiar nos seus bons feitos. E o que importa é se o seu nome estará no livro da vida ou não. E o versículo 13, João diz, o mar entregou então os seus mortos. E a morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. A ideia daqui de que todos os mortos, onde quer que tenham morrido, estão incluídos no julgamento, aparece quando ele diz que o mar entregou os seus mortos, e o mundo dos mortos também entregou os seus mortos. Ou seja, não importa onde você tenha morrido, seja queimado, seja seu corpo esteja no fundo do mar, e na época, para a gente não tanto, mas para a época, estar no fundo do mar significava algo inalcançável. Por isso que João faz essa citação aqui. Algo que estava no fundo do mar, ninguém mais poderia ver, ninguém poderia alcançar. Hoje a gente ainda tem um submarino ou outro, que vai até certa profundidade, de vez em quando explode, mas naquela época não existia nada disso. E o que João está dizendo é que ninguém ficará imune àquele dia. Ao dizer que o mar deu seus mortos, o significado é de que até mesmo aqueles mortos nos lugares mais inacessíveis seriam ressuscitados e passariam pelo julgamento final. Mas ele diz também que a morte e o além, dependendo da versão que você leu, se foi a nossa não aparece, mas dependendo da versão aparece Hades, que na versão que lemos está traduzida como o mundo dos mortos. O Hades entregou os mortos. É uma maneira de indicar que todos os mortos estão incluídos no alcance universal, ninguém será negligenciado. E a citação desses 3 locais pode ser também entendida como 3 nomes para a mesma região dos mortos. Então, não precisamos gastar muito tempo e dizer, mas qual que é a diferença do mundo dos mortos, e disso, e do mar. Não é essa a ideia de João. A gente não pode se apegar a esses pequenos detalhes aqui, mas a ideia era usar nomes diferentes para representar a totalidade, para não ficar dúvida que ninguém estaria ausente daquele julgamento, e todos foram julgados segundo os seus atos. E o julgamento será individual. Ninguém passará ali agarrado na perna da mãe ou do pai. O julgamento será individual. Para aqueles que gostam de culpar os outros pelos seus erros, lá não haverá ninguém para você culpar. Você estará individualmente diante do juiz que tudo vê. E o versículo 14, então João acrescenta, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 19, um capítulo antes, já falou que a besta, que geralmente as pessoas têm medo de Apocalipse por conta dessas imagens, né? Da besta, do falso profeta, o diabo, já no capítulo 19, foram lançados no lago de fogo, ok? Então eles foram julgados primeiro, ok? Primeiro, já estão no lago de fogo. E depois, toda a humanidade que será ressuscitada para aquele dia passar pelo julgamento, também serão lançados no lago de fogo.
Abre parênteses. Lago de fogo é apenas mais uma expressão simbólica do livro de Apocalipse. Não acho que João esteja querendo dizer literalmente de um lago pegando fogo. Não faz sentido com a natureza literária de Apocalipse. Não faz sentido. Mas lago de fogo aponta para algo, para sofrimento, para angústia, para punição. É isso que João está dizendo. E aí é interessante notar que o inferno, como a gente costuma falar, ou Hades, não será o lugar final dos incrédulos. Porque aqui está dizendo que até o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. É lá que será o destino final dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não estão registrados no livro da vida. Bem como o céu, como a gente costuma chamar, não será o lugar final daqueles que creem em Jesus como Salvador. Mas sim o novo céu e a nova terra que será neste mundo aqui. Por isso que Deus trará com a vinda de Jesus o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, para este local, que será transformado sim, mas a sua essência será preservada. O lago de fogo, então, é uma punição interminável e consciente para que todos que foram jogados ali. Agora também é chamado de segunda morte. Segunda morte e lago de fogo é a mesma coisa. Não é uma segunda morte física, é essa morte que representa uma punição interminável. E alguns podem questionar, mas peraí, se a gente vive uma vida limitada de pecados nesse mundo, como que uma punição interminável pode ser justa? A pessoa que mais viveu nesse mundo não passou de 1000 anos. Na nossa época aqui não passa de 120. Como que eu vou ser julgado por toda a eternidade por uma vida limitada de pecados? E aí o nosso erro de fazer esse tipo de análise é que o julgamento não será feito com base na quantidade de pecados que você cometeu ou na gravidade de pecados que você cometeu. O julgamento será realizado com base na gravidade da dignidade contra quem você ofendeu. E se você ofendeu um Deus infinito, uma punição menos do que infinito não seria justa. Porque você ofendeu o Deus de maior glória, dignidade e santidade que existe. Portanto, será justa uma eternidade inteira sendo punido pelos seus pecados, porque você não ofendeu qualquer um. Você conhece esse princípio. Você sabe que se você ofende um juiz, é diferente de você ofender um professor. Professores são ofendidos todos os dias em sala de aula e nada acontece. Mas ofende um juiz. E o versículo 15, finalmente, João termina sua visão dizendo: e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Um ponto importante é que o nome escrito no livro da vida se manifesta na conversão aqui na terra. Eu estou dizendo isso porque alguns podem ficar ansiosos, se perguntando: mas será que meu nome vai estar lá? Como é que eu posso saber? Não podia ter uma foto, um print para saber se meu nome está lá? E se não tiver, não tem como escrever, o que eu faço para estar lá? Essa é uma preocupação que a gente não é chamado a ter. Porque o nome escrito no livro da vida se manifesta aqui na terra por meio da sua conversão. Se você se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, pela graça mediante a fé, certamente isso representa que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas eu não sei se eu seria um eleito. A eleição se demonstra aqui. Ela é encenada aqui. Ela é manifesta aqui. Deus não quer que os seus filhos vivam ansiosos, com medo se os seus nomes estarão ou não escritos no livro. Porque isso é representado aqui. Existem sinais. Hoje em dia, inclusive, tem muito videozinho no Instagram assim, né? Olha, aí cada vídeo é uma temática, né? Mas, por exemplo, um que tem bastante. Se eu ficar rico, eu não vou dizer para ninguém, mas haverá sinais. Sabe? Essas brincadeirinhas? Haverá sinais.
Aí cada vídeo tem alguma brincadeira. Mas o ponto é, o nosso nome registrado no livro da vida, existem sinais aqui que podemos ver. Sinais da sua ausência ou sinais da sua presença. Para aqueles que estão percebendo que talvez o seu nome atualmente aparenta não estar escrito, existe ainda esperança para você. Você não morreu ainda. Se essa fé salvadora for manifesta em seu coração, então isso é sinal de que o seu nome está lá. Não é que o nome é tirado e colocado. O nome está escrito, com uma tinta permanente do sangue de Cristo. Ninguém tirará o nome de lá. Mas o nome de lá vai ser evidenciado na sua conversão aqui. Não se trata de uma questão de sorte. Não se trata de aguardar até aquele dia a fim de descobrir se o seu nome está escrito lá ou não. A inscrição no nome do livro da vida está lá desde toda a eternidade e faz com que a própria vida de Cristo se manifeste na nossa vida enquanto estamos vivos aqui. Por isso podemos ter segurança. Por isso que eu estou dizendo que o livro de Apocalipse não é um livro para nos deixar com medo, pelo menos não os crentes em Jesus. É um livro que traz segurança e confiança. O meu nome está escrito lá e ninguém pode apagar. Ninguém pode, nem os meus pecados podem apagar o meu nome de lá. Nem se o meu livro de registro estiver feio, se o meu nome estiver escrito no livro da vida, eu ainda serei julgado por isso. Eu ainda prestarei contas diante de Deus por conta dos meus feitos, mas eu serei absolvido pelo sangue de Jesus. Deixa eu trazer algumas implicações neste fim de mensagem. Para amargura ou vingança, que eu disse no começo dessa mensagem, que eram reações naturais para nós diante de tantas impunidades que vemos neste mundo. Quais são as implicações, então, do juízo final para a maneira como nós lidamos com a amargura, como lidamos com a vingança? Romanos 12, versículo 19, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, a Deus, pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Sabe o que esse texto diz? Que existe uma promessa que nos liberta de um espírito implacável, de um espírito amargo, de um espírito vingativo. E essa promessa é de que Deus fará justiça. Deus acertará as contas, de maneira que nós não precisemos fazer. Ele fará isso de maneira mais justa e mais completa do que eu e você jamais poderíamos fazer. Podemos então recuar. Podemos deixar então espaço para Deus trabalhar. Aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, e diferente de mim e de você, é aquele que fará isso de maneira justa. Porque essa é uma promessa tão crucial na superação de nossa inclinação à amargura e vingança. Por que essa promessa, de fato, é tão importante? A razão é porque essa promessa, ela responde a um dos impulsos mais poderosos por trás da nossa ira, que é um impulso que não está inteiramente errado. A ofensa contra nós, às vezes, é tão profunda e tão justificável que não só a autojustiça fortalece a nossa indignação, mas também o senso legítimo de uma afronta moral, de que existe algo errado, de que existe algo que está sendo impune, faz parte. Não é errado nós lidarmos com as notícias e ficarmos tão perplexos, porque alguma coisa está errada. Existe algo dentro de nós que grita isso. É o profundo senso de legitimidade que dá à nossa amargura essa compulsão inflexível. Nós sentimos que um grande crime seria cometido se aquele mal que nós sofremos fosse simplesmente esquecido e deixado para lá. Estamos divididos. O nosso senso moral diz que esse mal não pode ser ignorado. Mas a palavra de Deus diz que devemos perdoar. Mas então nós podemos olhar para essa imagem que Deus nos oferece, daquele que fará justiça,
daquele que não deixará que o mal continue seguindo o seu rumo, e que as coisas permaneçam no oculto, e que a justiça nunca seja feita. Deus fará justiça, e Paulo está dizendo, deixe que ele faça o seu trabalho. Deixa que Deus retribua. Porque quando você tenta fazer o papel de Deus, você faz errado. Você não é capaz de fazer certo. Agora podemos ver que a promessa bíblica do juízo de Deus é tão crucial para ajudar a vencer a vingança. Ela nos mostra uma saída da difícil situação judicial. Ela mostra uma saída para nosso senso de impunidade. Deus intervém como vingador para que possamos reconhecer o crime, mas que nós não tenhamos que ser juízes. Nós devemos sim reconhecer o mal, a ofensa, a dívida, os crimes, mas nós não somos chamados a ser juízes. A promessa de Deus diz, sim, algo mal foi feito contra você. Sim, essa pessoa merece ser severamente punida. Sim, essa pessoa ainda não experimentou essa punição. Mas não, você não pode ser o executor da punição. Você não pode continuar nutrindo dentro do seu coração essa vontade de retribuição pessoal. Porque Deus vai fazer com que a justiça seja feita. Quando Jesus veio pela primeira vez a este mundo, ele diz, eu não vim para condenar o mundo. Mas na primeira vinda, na segunda vinda, ele vem para condenar o mundo. E podemos descansar no seu juízo. Porque a justiça dele será mais completa do que qualquer justiça que eu e você possamos administrar. Portanto, deixa eu fazer uma rápida aplicação. Se você guarda rancor, sabe o que você está fazendo? Você está duvidando do juiz. Não do juiz terreno. Você está duvidando daquele que está sentado no grande tribunal do trono branco. Em outras palavras, a questão de abrir mão da mágoa, é uma questão da fé nas promessas da graça futura de Deus, em que Ele fará justiça às nossas causas. Mas o que Jesus tem a ver com isso? O que Ele fez para solucionar o problema? Jamais viveu alguém neste mundo mais digno de honra do que Jesus. E ninguém foi mais desonrado e injustiçado do que Jesus. Eu vou ler 1 Pedro 2, versículo 22 e 23, que diz, Jesus não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas olha só, olha o que Jesus fazia, Pedro diz. Mas Jesus entregava-se àquele que julga retamente. O próprio Filho de Deus não respondia às ameaças, não lidava com o que as pessoas esperavam que ele fizesse, porque ele entregava-se àquele que julga retamente. Se Cristo venceu a amargura e a vingança pela fé na graça futura, quanto mais eu e você devemos fazer. Quanto mais eu e você temos muito menos direito de murmurar quando somos maltratados do que Jesus tinha. Porque sempre que Jesus foi maltratado, foi por injustiça. Mas muitas vezes nós não somos maltratados por injustiça. Nós devemos olhar para a cruz, porque todos os erros que foram cometidos contra nós por crentes já foram vingados na morte de Cristo. E todos os erros que foram cometidos contra nós, que não por crentes em Jesus, serão vingados no dia que Jesus voltar. O cristianismo não trata o pecado de maneira leviana. Todo pecado será vingado severamente, completamente e com justiça, ou no inferno, ou na cruz. E se você acredita nisso, é muito sério quando nós tentamos nos vingar, nos retaliar, quando ficamos com rancor, porque não estamos acreditando ou que Jesus é suficientemente salvador, ou que ele será suficientemente justo para julgar todos os casos. A nós cabe amar. A Deus cabe acertar as contas com justiça. E a fé na graça futura é aquilo que nos liberta para o perdão. E a minha experiência tem demonstrado que há tanta luta contra a incredulidade,
nas frustrações recorrentes de curto prazo, quanto na amargura de longo prazo por conta de algum grande abuso ou traição. Às vezes a gente se concentra tanto nas coisas grandes e a gente não percebe os dilemas, os conflitos pequenos do dia a dia, que também são uma afronta contra Deus, enquanto juiz ou enquanto Salvador. Portanto, precisamos confiar nas promessas de Deus. E eu termino apenas fazendo algumas pontuações práticas para você. A primeira delas, devemos mudar a forma como lidamos com a impunidade presente em nosso mundo. Percebendo que a história é governada por um Deus justo, e quando alguém te perguntar, aonde está o seu Deus quando tem tanta maldade e injustiça acontecendo por aí? Você pode prontamente responder, o meu Deus está sentado no trono do universo, acumulando ira para o dia do julgamento final. E nada passará oculto e desapercebido por ele. Essa é a primeira aplicação. A segunda, descanse no controle de Deus sobre a história. E espere com expectativa o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que está impune será devidamente punido. Terceiro lugar, viva coerentemente e piedosamente à luz daquele dia, sabendo que mesmo você, o crente em Jesus Cristo, você será ainda necessário que você preste contas dos seus feitos, ainda que não sejamos punidos por eles. E em último lugar, devemos preservar firme a nossa confiança e exortarmos aqueles que vivem como se aquele dia do juízo nunca fosse acontecer, que se arrependam e creiam em Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Certa vez eu li uma história de um homem que perde a fé. E ele diz, eu nunca entendi, enquanto eu estava na fé, por que os crentes evangelizam tão pouco? Porque se é verdade que um dia as pessoas serão julgadas e condenadas eternamente por conta dos seus pecados, nós deveríamos estar gritando em alta voz para que o mundo se arrependa. E mesmo que tenha saído da tinta da caneta de um ímpio, ele estava certo. Diante de uma realidade como essa, nós não devemos apenas nos confortar que estaremos diante de Deus justificados em Cristo, mas devemos olhar para as pessoas que por enquanto estão sendo condenadas, porque estão mortas nos seus pecados. Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, que temos diante de nós tamanhas verdades e muitas vezes negligenciamos. Muitas vezes deixamos que o nosso sentimento de impunidade aflore em nosso coração e queremos produzir justiça com as nossas próprias mãos. Queremos nos vingar, queremos retaliar, guardamos rancor. Muitas vezes duvidamos da Tua justiça e queremos produzi-la por nós mesmos. Não nos alegramos devidamente com a rica e bendita esperança de aqueles que creem em Jesus Cristo terão o seu nome escrito no livro da vida. E apesar de serem julgados, serão absolvidos plenamente em nome de Jesus. Mas ajuda-nos também e desperta-nos para que nós proclamemos a este mundo que ainda é tempo. Que o tempo da decisão é agora. O amanhã pode ser tarde demais. Talvez existam pessoas em nosso meio hoje, Deus, que precisam ser alertadas, que precisam examinar a sua vida, que precisam procurar os sinais presentes de que, de fato, são convertidas a Jesus Cristo. E assim oramos em nome dele. Amém.